Fala, concurseiros de plantão. Vamos responder aqui algumas questões sobre direito administrativo, conceitos, fontes e princípios, certo? Vamos responder aqui umas 5 questões bem básicas sobre essa temática. Vamos iniciar aqui. Quanto às fontes do direito administrativo, bem como aos princípios e ao regime da administração pública, julgo o item seguinte. Embora a administração pública seja regida pelo princípio constitucional da legalidade, decisões judiciais podem servir como fonte para o direito administrativo, inclusive com força vinculante. Completamente correto essa questão, certo? Então o gabarito seria item C. Vamos partir para outra. A administração pública se confunde com o próprio governo, mas distingue-se do Estado. De nenhuma forma a administração pública se confunde com o próprio governo, certo? São termos distintos, certo? Cada um tem suas atribuições, cada um tem a sua finalidade. Então, o item está correto quando ele fala que se confunde o termo governo com a administração pública. Essa pergunta aqui eu já tinha respondido, mas vamos responder ela novamente. A palavra administração vem do latim ad, que significa direção, e mister, obediência. Significa dizer que a administração dirige obedecendo à vontade do que contratou. Assim, o administrador público vai conduzir seu trabalho procurando atender às necessidades da população que o elegeu. Obediência ao seu objetivo. Completamente correta, certo? Essa é o verdadeiro significado da palavra administração, certo? O administrador ele vai obedecer à vontade do povo. Ou melhor, o administrador ele vai exercer, o princípio de interesse, do interesse coletivo, certo? Então o item correto seria item C. Vamos responder isso aqui da IDECAN 2022, certo? Independente das exigências realizadas, o acesso à informação de interesse público deve ser amplo e irrestrito. Vamos lá. Independente das exigências realizadas, o acesso à informação de interesse público deve ser amplo e irrestrito. A partir do momento que ele fala que o acesso das informações de interesse público, no sentido de amplo e restrito, ele está falando que qualquer informação deve ser acessada e pode ser acessada por qualquer um de nós, certo? Mas só que existem informações que tendem a ter uma proteção, certo, do Estado em relação a informações confidenciais, certo? Informações essas que podem ficar restritas pelo fato de ter interesse público, certo? Vou dar um exemplo aqui. Investigações criminais. Imagine que os dados das investigações criminais sejam acessados por qualquer um de nós, não tivesse uma restrição, como ficaria? Com certeza, e teria um prejuízo, para a administração pública. Então, pelo fato aqui dele falar que as informações de interesse público devem ser amplo e irrestrito, está incorreto, certo? Porque existem exceções. Então, a palavra que deixa errado o item é essa palavra irrestrito. Vamos lá para a questão 5. No que diz respeito à administração pública, as fontes do direito administrativo, a Organização Administrativa da União, a Lei nº 8.112 de 1990 e aos poderes administrativos, julgo o item que se segue. A lei é considerada a fonte primordial do direito administrativo brasileiro, razão porque esse ramo do direito público nacional se encontra codificado, ou seja, as normas administrativas estão reunidas em um só corpo de leis. Diferentemente do direito penal, que existe um código que rege esse direito, o direito administrativo ele não existe um código, um só corpo, certo? Como a questão aqui fala, não existe só um só corpo, certo? O direito administrativo ele é exercido por várias jurisprudências, por várias fontes, certo? Por leis, por decretos, costumes, certo? E não só reunido em um só corpo como o direito penal,
certo? Não existe só uma legislação específica para a administração pública, certo? Então isso está correto pelo fato que ele fala que as normas administrativas estão reunidas em um só corpo, e na verdade não é. São várias ramificações de fontes diferentes. Então o item, no caso aqui, está incorreto. Excelente, galera. Finalizamos aqui, só 5 questões mesmo. Estava estudando esse conteúdo aqui agora e vou continuar aqui respondendo algumas questões. Espero ter ajudado em algum sentido. E desde já agradeço. Peço a vocês aí que se inscrevam no canal, que poderá estar me ajudando. E é só.